de honra. Item 7. Ser honesto no trato da coisa pública. Seja bem-vindo ao seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar. Estamos falando sobre o decálogo de honra criado pelo Coronel Fontinelli. E nesse capítulo do decálogo, o assunto é trato da coisa pública, honestidade no trato da coisa pública. Mas me parece tão óbvio. Por que esse item o senhor achou que deveria constar no decálogo de honra? Eu concordo com você com a obviedade. Mas acontece que, como internauta, eu vejo comentários, muitos comentários sobre vários candidatos que tem por aí, e me parece que há uma certa confusão entre honestidade no trato da coisa pública e santidade. Porque nós não vamos eleger ninguém para ser canonizado santo. Vamos eleger um representante que seja honesto no trato da coisa pública. Então, não interessa se no passado o indivíduo cometeu adultério, o indivíduo, homem ou mulher, cometeu adultério. Isso é um problema pessoal. Isso não tem nada a ver com o trato da coisa pública. Da mesma maneira, uma pessoa que tenha sido condenada na Justiça do Trabalho a indenizar um empregado sobre horas extras reclamadas, também não deve ser levada em consideração, porque a nossa Justiça do Trabalho sempre, ou pelo menos quase sempre, pende para o lado do trabalhador, que é honesto ou não. No mais das vezes é mentira, mas a Justiça do Trabalho se volta a favor dele, e o empregador, mesmo tendo razão, é obrigado a pagar. Então, gente condenada pela Justiça do Trabalho a pagar indenizações não serve como seleção de candidato que vai utilizar bem os recursos públicos. Vai ser honesto no trato da coisa pública. Só como, para citar como exemplo, sim, e não dá ouvidos à propaganda adversa. Porque nós, da direita, somos alvos fáceis para propaganda adversa. Sempre haverá quem vai nos acusar disso, daquilo, daquilo outro. Inclusive de nazista, xenófobo, aquelas coisas todas que a gente já conhece. Ciclista, calorista, trapezista, tudo. Todos os istas. Mas eu tenho dois exemplos pessoais. Eu não vou contar os personagens, porque não é o caso. Eu vou contar os fatos. Eu sempre estou discutindo política em algum lugar com algumas pessoas. E eu testemunhei uma pessoa acusando um determinado senador de ser a favor do trabalho escravo. E aí eu me assustei, né? Porque eu conheço esse senador e sei que ele não é a favor do trabalho escravo. Eu digo, mas por que você está dizendo isso? Não, é porque ele é contra o projeto do trabalho escravo. A esquerda sabe colocar os títulos de forma perfeita para enganar você. Porque aí eu perguntei para essa pessoa, vem cá, você já leu o projeto do trabalho escravo? Ela disse, não. Pois é, não, nem dava para ler, porque ele tem mais de 60 folhas. Agora, eu li. Então, este senador não foi contra, ele não é a favor do trabalho escravo, ele é contra a lei que estão querendo colocar sob esse título. Só para você ter uma ideia, a lei previa, que ela não passou, a lei previa o confisco de toda e qualquer propriedade onde fosse assinalado o trabalho escravo ou similar. Agora, o similar, o trabalho escravo já não tinha definição precisa. E o similar, então, é uma questão de interpretação. E a interpretação de quem quer sempre tirar a propriedade do burguês. Então, veja, a pessoa era contra esse senador porque ele era que ele era a favor do trabalho escravo. Não leu a proposta de lei, não leu o projeto, mas leu o título do projeto
contra o trabalho escravo e achou que todo o texto era contra o trabalho escravo. Não era, era contra você. E a esquerda é sempre muito maliciosa, pega bordões, frases feitas e tenta, sem profundidade nenhuma, incutir na cabeça do cidadão de bem uma dúvida. E no cidadão que já tem uma tendência ruim, uma certeza. É isso. É isso. E eu testemunhei uma outra discussão. Era as 10 medidas contra a corrupção. O título, as 10 medidas contra a corrupção, é perfeito. Quem é que não quer aprovar 10 medidas contra a corrupção? Mas no caso particular, eu conheço, aliás não foi um, vários parlamentares que votaram contra esse troço. E nessa discussão que eu estava participando, estavam acusando um deles de ser a favor da corrupção. E eu fiz a mesma pergunta. Você leu o projeto? Claro que não tinha lido. Esse, por acaso, as 10 medidas contra a corrupção são mais de 80. Ou seja... Mais de 80 páginas. Não, é de 80 medidas. Não. Não é 10 medidas. São 10 medidas com item, subitem, e dá mais de 80 medidas. E aí eu disse, bom, você não leu, mas eu li. Você sabia, por exemplo, que esse projeto prevê o denunciante do bem? Aí a pessoa, o que é denunciante do bem? Eu digo, foi um artifício usado pelos comunistas na Rússia e pelos nazistas na Alemanha. Qualquer pessoa acusar a outra de ser contra o regime. Tá? Então, no caso do denunciante do bem, se um filho achasse que o pai era corrupto, receberia dinheiro para denunciar o pai. Agora, eu sou muito mais que esse filho estava de olho no dinheiro do que no pai. Então, você colocar num projeto que vai se transformar em lei a possibilidade de alguém apontar o dedo para você e dizer que você é corrupta e ganhar por isso, seguramente será a volta ao nazismo ou ao comunismo. Então, quando esses deputados foram contra, eles não foram contra, eles não eram a favor da corrupção, eles eram contra o projeto de lei que recebeu esse nome. E quando a gente fala sobre o trato da coisa pública, a seriedade do trato da coisa pública, você, cidadão, você, eleitor, tem que estar muito atento a isso, porque parte de nós, o que nós temos que entender é que os nossos políticos são reflexo da nossa sociedade. Então, cada um de nós tentando agir certo na sua vida e cobrando, sim, do seu candidato que haja certo. Cobrando, sim, do seu candidato posturas firmes. Cobrando, sim, do seu candidato que ele faça o que é necessário ser feito. E não medidas populistas, e não medidas que agradem a uns e outros e pareçam palatáveis. Nós vivemos no Brasil uma situação extremamente difícil e certamente as medidas que têm que ser tomadas não são medidas muito fáceis e muito menos são medidas que as pessoas vão gostar a princípio. Nesse caso específico de ser honesto no trato da coisa pública, todos vão gostar. Agora, essa afirmativa de que a gente tem que praticar a honestidade nos mínimos detalhes, também decorre de uma canalice, de uma cunaíma, de achar que todo brasileiro é corrupto. Eu não acho. Eu acho o povo brasileiro bom, honesto, trabalhador e cristão. Os exemplos clássicos de desonestidade do brasileiro, vocês conhecem. É o camarada que fura a fila do cinema. Esse exemplo é clássico. Se o brasileiro fura a fila do cinema, ele é corrupto. Aí eu paro e penso, bom, para ele ter furado a fila do cinema... É porque havia fila. É uma fila grande, porque senão não valia a pena. Então, para cada um que furou a fila, tem centenas na fila, esperando a vez. Esses são honestos. Como dizer que a população é desonesta? O outro exemplo clássico é pular a catraca do metrô. É uma atitude desonesta? Concordo. Mas atribuir essa atitude ao povo brasileiro é uma injustiça do tamanho de um elefante.
Porque para cada um que pula a catraca do metrô diariamente, milhões não o fazem. Então a maioria do povo brasileiro, repito, é boa, honesta, trabalhadora e cristã. O que a gente percebe é exatamente isso. A população é boa, honesta, quer que as coisas andem pelo rumo certo, pelo rumo da honestidade. É como dizer que a violência é gerada pela falta de oportunidade. Enquanto que nas favelas, 99% só são de pessoas honestas. 1% no máximo são os desonestos. Então dizer que essas pessoas são desonestas pela falta de oportunidade também é muito ruim. Isso é um golpe que a esquerda está tentando dar em todos nós. É um discurso. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses discursos. E você, eleitor, tome muito cuidado. Sabe por quê? Esse ano, o que vai ter de gente corrupta, de corrupto, que você conhece, sabe o que roubou, estão denunciados, estão investigados já com provas, só não estão ainda encarcerados, inclusive, porque tem foro privilegiado. Muitos deles vão querer deixar de ser senadores para ser deputados estaduais. Parece que caíram de nível, mas não é isso não. O que eles querem é manter o foro privilegiado, porque eles não querem, em 2019, não terem a oportunidade de não serem investigados como devem e processados como deveriam. Perfeito, perfeito. Atenção. Atenção, cidadão, atenção, eleitor. Muito cuidado. Vem muita gente aí com um discursozinho fuleiro de esquerda, querendo ganhar o seu voto apenas para não ir para trás das grades. É um prazer ter você aqui no Vira News. Informação em primeiro lugar.